Olá a todos, sejam muito bem-vindos a essa maratona de vídeos sobre o sistema Toyota de produção. Agora nós vamos entrar numa fase final. Então, nos vídeos anteriores a gente conseguiu fazer um relato assim bem rápido, mas objetivo, né, sobre o que esse livro que conta, na verdade, a história de Taiichi Ohno, que é chamado Sistema Toyota de Produção. Tudo aquilo que ele nos traz em relação a como eram conduzidas as situações pela Toyota, como é que eram analisadas estrategicamente cada dificuldade, cada necessidade, cada oportunidade também que se percebia na época nas empresas do grupo Toyota. Nessa fase final eu vou só estar apresentando alguns conceitos principais que eram utilizados pela Toyota, e continuam sendo utilizados, né, mas que acabaram tendo maior destaque na época quando Taiichi Ohno e sua equipe toda começou a implementar e desenvolver esses conceitos nas suas linhas de produção. Tá? Nós vamos estar passando aqui por vários conceitos, eu vou estar explicando cada um deles de forma rápida, mas só para vocês terem uma ideia do que é a composição desse sistema. Então, até então a gente viu a teoria, né? Aquela parte conceitual, como é que foram as estratégias, como é que eles enxergavam o processo acontecendo, o que eles entendiam de que não estava bem e que precisava mudar, e toda aquela análise que eles faziam, inclusive as comparações que a gente fez, onde se pode identificar alguns pontos parecidos e outros bem distintos, né? Com a Ford. Mas agora, a partir desse vídeo aqui, vocês vão estar sabendo quais são os principais conceitos que o sistema Toyota de produção faz questão de valorizar e implementar nos seus processos. Então, se você está interessado no tema, já começa a prestar atenção nesses assuntos que a gente vai estar trazendo agora, esses conceitos, essas ferramentas, essas metodologias que compõem, na verdade, o sistema Toyota de produção. Tá? E isso é o primeiro passo, nós entendermos o conceito em si, do que ele buscava fazer, como é que ele olhava para o processo produtivo, e a partir disso quais eram os respaldos, vamos dizer assim, que eram utilizados para fazer com que o sistema rodasse, né? Então, isso a gente vai estar vendo a partir de agora, nessa fase final. Aí, claro, vão ser vários vídeos ainda que a gente vai estar passando para vocês, mas nesse momento a gente começa a reta final para essa maratona que foi bem intensa, né, sobre o sistema Toyota de produção. O primeiro que eu trago para vocês aqui é o Randon, né, que obviamente está numa ordem alfabética, né, não que ele é mais relevante ou menos relevante, né, mas o Randon é um sistema de controle visual a partir de cores ou iluminação colorida, né, então sinais luminosos, que eu utilizo para identificar paradas de máquina, por exemplo. Então eu tenho uma linha de produção rodando e vários sinalizadores na minha linha de produção, vou colocar uma imagem para vocês. Vários sinalizadores na linha de produção, e quando esses sinalizadores estiverem na cor verde, isso significa que o meu processo produtivo está correndo normal, está tudo certo, o operador está fazendo as suas verificações, está identificando que não há variáveis, que o processo está se comportando bem, máquinas funcionando de uma forma adequada e assim por diante, né? Agora, quando a coordenação, a supervisão identificar que existe uma luz amarela acesa, né, em algum ponto da linha de produção, é sinal que alguém percebeu alguma variável que está se manifestando, talvez com maior ou menor frequência, mas tem alguma coisa estranha ali. Então já é um sinal de que aquele posto, aquele local está pedindo ajuda, né? Alguém precisa ir lá interferir e tentar fazer alguma coisa para gerar, ou aliás, evitar que aconteça a parada de linha, né? Então, quando é verde, está tudo ok, está tudo certo, então eu consigo ficar tranquilo e a minha linha está produzindo. Dentro de toda a minha linha aparecer uma luz amarela, piscante, ou só uma luz, ou acompanhada de sirenes, com sons, enfim, como cada empresa decidir, ela é um sinal de alerta que eu preciso prestar atenção que alguma coisa não está bem. Então, há alguma variação do meu processo, ou então alguma avaria de máquina se manifestando, e eu preciso atuar de alguma forma. Então, verificar o que está acontecendo e acionar a manutenção ou qualquer outra área, né? Quando tem uma luz vermelha acesa, bom, aí já aconteceu, né? Então, é sinal que parou a linha de produção, parou uma máquina, parou o equipamento. Então ali já é um fato assim que não manifestou nenhum tipo de sinal, simplesmente aconteceu. Então nesse momento já tem uma parada total de linha e eu preciso urgentemente atuar lá porque uma parada de linha gera um prejuízo muito grande. Então esse cuidado tem que se ter para quando a gente trabalha com os sinais luminosos. Isso, claro, às vezes não é só para essas aplicações, né? Máquinas com automação elas utilizam
sinais verde e vermelho principalmente, né? Algumas verde, amarelo e vermelho, para justamente mostrar algumas situações de conclusão de algumas atividades, algumas etapas do processo, né? Ele também dá luz verde dizendo ok, encerrou aquela atividade e liberou para o próximo passo. Então é importante saber o porquê que as luzes estão sendo utilizadas e quando elas estão sendo utilizadas a gente entender o que elas estão nos dizendo, né? Um ponto que dá para levar como referência é o próprio sinal de trânsito, né? Se vocês estão dirigindo lá, automaticamente você sabe que a luz vermelha é para parar, então tem que esperar o pedestre passar ou abrir o sinal, se mesmo não tem a pedestre, está vermelho, tem que parar. O amarelo é atenção e o verde é acesso liberado, ou seja, eu posso passar a seguir minha viagem. Então é nessa mesma lógica, né, e acaba sendo uma padronização que vem o conceito Randon, né, que é justamente fazer, a partir dessa padronização, um controle visual. A mesma coisa é utilizada no Kanban, né, as cores verde, amarelo, vermelha, enfim, eu posso ter várias aplicações e meio que por padrão a gente vai saber o que significa o verde, o que significa o amarelo e o que significa o vermelho, tá bom? Então assim pessoal, Randon é isso, é controle visual dos processos através dos sinais luminosos. Então, recapitulando rapidinho aqui, quando eu tenho sinal verde, a linha está tudo ok. Todos os postos com a luzinha verde lá acesa ou piscante, sei lá como for, seja lá como for, ela vai estar ok, está mostrando que não tem problema nenhum. Quando algum posto tiver luz amarela, é sinal de alerta, está acontecendo alguma coisa lá um pouco fora do padrão, criando algum tipo de dificuldade e o pessoal está começando a se preocupar, né? E a luz vermelha é quando de fato acabou acontecendo alguma coisa e gerou um problema maior, tá bom? Pessoal, Randon é isso, tá? O próximo assunto que eu vou trazer nesse mesmo vídeo aqui é sobre autonomação, tá? Autonomação, na verdade, é uma conexão da inteligência humana com máquinas ou equipamentos, né? Então ela acaba sendo uma ação da máquina sobre alguma variável. Por exemplo, se você for olhar na história lá do Taiichi Ohno e tal, quando surgiu a autonomação no Japão, ela surgiu nas fábricas de teares, né? E naquelas fábricas de teares, o sistema de autonomação na época ele identificava quando se rompia um fio, né? Uma linha, um fio do tear. Então, quando ele se rompia, a máquina de alguma forma identificava aquele rompimento do fio e parava a produção. Porque se ela não parasse, depois, quando a produção tivesse feita, e fosse fazer a inspeção, eles iam verificar que estava faltando um fio no meio e ia ficar uma marca, uma falha naquele tecido. Então se criou uma autonomação, que é uma transferência da inteligência humana para o equipamento, para a máquina, para que ele enxergue as variáveis que estão acontecendo e que possivelmente gerem algum tipo de defeito no produto e faça uma parada rápida, sem questionar, né? Ela é imediata, ela faz a paragem da máquina e isso evita com que a gente produza um produto não conforme. Então, nesse sentido que essa ideia da autonomação ela acabou sendo aplicada não só em equipamentos, mas também em pessoas, né? Alguma normalidade na linha, o operador tinha a obrigação de parar a linha. E ali eu trago junto com o Randon essa parte da autonomação, porque os dois de alguma forma se conectam, né? Quando você está lá na linha de produção trabalhando, tem a luz amarela, verde e vermelha, e aí acontece alguma coisa que eu identifico, qualquer defeito que aparecer lá que eu identifico, eu paro a linha de produção. Eu aciono a luz vermelha ou a luz amarela pelo Randon, eu aviso, então quer dizer, eu tenho um problema acontecendo ali. Ou então a própria máquina identifica, no caso ali o rompimento de uma linha, a máquina identificou que uma das agulhas ficou sem linha, então ela já aciona um alerta para uma luz vermelha ou uma luz amarela e para a produção. Agora, nesse sentido, o conceito em si de Randon e autonomação tem uma relação porque não é só esperar que a máquina identifique a falha. O que o operador precisa fazer é estar atento à linha de produção e quando ele identificar qualquer tipo de problema que pode estar acontecendo ali, ele tem a obrigação de parar a linha de produção. Ele não pode ficar achando que dá para continuar daquela forma. Ele tem a obrigação de parar a linha de produção para que o problema seja corrigido, né? Então assim, qualquer anormalidade, qualquer problema, ele pode ser comunicado, ele tem que tomar uma ação, porque isso vai evitar falha, né? E aí alguém vai ter que ir atrás para ver o que aconteceu, qual é a causa raiz do problema, e depois retomar a produção. Agora, quando eu perceber alguma coisa de errado, eu tenho que agir sobre o processo e parar ele. Ou então ter um equipamento, uma autonomação eficaz no nível que ela identifique qualquer tipo de variável e ela tome essa decisão e pare a linha de produção.
E talvez poderia ser pela parada da máquina acionar a luz amarela ou vermelha, né? Já dizendo, ó, parou a máquina por um problema médio ou um problema grave, ou então a máquina acender uma luz amarela porque ela está identificando alguma falha de comunicação, algum problema que ela tem em seus componentes, né? Então, de forma bem sucinta, objetiva, direta, nós temos esses dois conceitos provenientes do sistema Toyota de produção e que funcionam hoje muito bem, claro que com alguma inovação tecnológica envolvida, mas ele funciona muito bem. E tanto que nós sabemos que é meio que um padrão usar as cores verde, amarela e vermelha para decidir ou definir como é que as coisas devem acontecer dentro de um ambiente fabril ou qualquer outro lugar, até na rua, né, com sinal de trânsito, onde a gente vai identificando, a partir dessas cores, a real condição ou situação naquele cenário, né? Então assim, random, sinais luminosos que identificam linha de produção trabalhando normal, ou linha de produção com algum alerta, ou então linha de produção parada quando for vermelho, né? Automação, que é a ação da própria máquina, do equipamento, através da identificação de algum tipo de falha, a máquina toma uma ação e faz uma parada ou gera um alerta para quem está próximo ali ou controlando aquele processo produtivo. Então, é transferência da inteligência humana para a máquina, ou seja, ela tem capacidade de identificar, claro que a partir de critérios específicos, né, ou parâmetros definidos, o que é ok e o que é não ok. Então, quando ela sentir ou ela perceber que tem alguma coisa fora do padrão, que é não ok, ela vai para a máquina. Então, é também essa correlação que existe, né, da autonomação com a inteligência humana, a ação através de mecanismos, claro que aí são sensores e outros, e também o acionamento de sinais luminosos para alertar quem está coordenando, controlando o processo produtivo e saber o que pode estar acontecendo ali para agir da forma mais rápida possível. Ok, pessoal? Randon e automação, então, são dois conceitos essenciais dentro do sistema Toyota de produção. Se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe nossos vídeos, nosso trabalho está sendo feito, a gente está dedicado para que mais pessoas tenham conhecimento e encontrem esses assuntos da engenharia de produção, e a gente vai continuar lá e contando com o apoio de vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.